Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós trazemos conversas descontraídas, diretas, para você, pai, mãe, educador, cuidador, para novos caminhos, novas possibilidades para a educação dos seus filhos. E hoje estou aqui com uma pessoa que é um cara bombadão, hein, gente? Pô, esse cara aqui... Mas antes de eu falar sobre ele, deixa eu apresentar ele. Ele é pai, marido, pesquisador da psicologia da criança preta, Rafael da Sanco Family. Valeu, gente. Que isso, que apresentação, pô, que velho, ânimo, é isso. Imagina, a gente gosta assim, a energia é essa, né? Energia total. Obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Que isso, pô. E hoje a gente vai falar aqui sobre paternidade e ancestralidade. Assim, é um tema que eu venho buscando conhecer mais. Então já veio aqui o Humberto, que você conhece, que a gente já se falou. Veio aqui já a Sara e você agora. É um tema tão bonito quando a gente se conecta e entende as raízes, as nossas raízes, né? E a importância de entender as raízes. Mas antes de entrar no tema, queria fazer uma pergunta para você. Sim. O meu propósito é ajudar pais, mães a transformar suas vidas em novas possibilidades de educação com seus filhos. E o seu? Qual é o seu propósito? Pô, meu propósito é, através do que a gente faz, através da nossa existência, viabilizar o conhecimento a respeito da nossa cultura pré-colonial para pessoas que ainda não se entendem enquanto potência, sendo pessoas pretas. Mostrar que as nossas africanidades elas foram atravessadas por um sistema bem organizado para que a gente não entendesse potência nelas e para que a gente possa se reconectar com a nossa ancestralidade. Então, o nosso propósito principal é esse, sabe? Fazer com que o nosso povo consiga aplicar Sankofa na vida e fazer isso, né? Buscar lá atrás na nossa história aquilo que é bom, ressignificar o nosso presente para no presente a gente construir um futuro potente e criar espaços que abarcam as nossas realidades e as nossas necessidades. Esse é o meu propósito. Que profundo. Você é um cara bem profundo, porque o dia que eu te conheci, em 5 minutos que a gente trocou a ideia, eu falei, caraca, eu preciso falar mais com o Rafael, cara. Assim, você trouxe uma inspiração, você falou tanta coisa legal, mas assim, olhando as redes sociais, eu vi um pouquinho da sua história, Sim. Algumas fotos de como foi o seu passado. Cara, conta pra gente aí, como é que foi esse passado e tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou, que eu sei que foi duro, foi difícil. Sim. E você fala sempre, acho que você usa inclusive isso de inspiração para que outras pessoas que estejam passando por um processo parecido possam se reerguer. Como que foi o seu passado, cara? Quem é o Rafael? Cara, eu sou um menino preto que nasceu na periferia de Santo André, na cidade de São Jorge, de uma família pobre, de uma família que migrou da Bahia, de Salvador, aqui para São Paulo, em busca de oportunidades. A minha família sempre foi direcionada por uma matriarca, a minha avó, Sebastiana, e pô, ela teve 6 filhos, um morreu, meu tio Elinho morreu, e a gente sempre viveu num lugar de escassez, mas ela tinha muito recurso. Ela fazia com que as coisas fossem... com que as nossas necessidades fossem supridas com pouco, sabe? Era muita gente. Enquanto ela existiu, ela fez com que a gente pudesse sobreviver, sabe? E é esse lugar que eu falo, geralmente, né? Quem veio antes da gente... Quem veio antes de pessoas como eu estavam na luta para fazer pessoas como eu existirem, né? Então, foi a pessoa que preservou minha vida. Aos meus 10 anos de idade, eu comecei a jogar futebol. Nunca gostei de jogar futebol, mas eu comecei a jogar futebol porque o meu avô, por parte de pai, ele pagou um dia para eu e um outro amigo ganharmos de meninos mais velhos. E aí ele pegou e falou para mim que o futebol era uma possibilidade de eu mudar a minha realidade, a realidade da minha família e ganhar dinheiro. E aí eu falei, pô, vou no futebol, eu tenho talento, mas eu sempre gostei de atletismo. Calma aí, você era jogador de futebol e não gostava de futebol? Não, cara, nunca gostei de jogar futebol. Né? Tanto que depois que eu parei, já era, eu não jogo mais de jeito nenhum. Caramba.
E é isso, é muito louco, né? Porque é o sonho de muitos meninos, né? Muito, né? Então eu encarava o futebol como uma oportunidade. Eu sempre encarei como uma oportunidade de me tirar daquela realidade. E eu sabia que se eu saísse daquela realidade, eu tirava minha família também. Então, aos 13 anos de idade, eu vou embora de Santo André, vou embora de São Paulo para jogar no Cruzeiro. E aí foi um choque, porque eu fui totalmente sem ferramentas, né? Eu fui com o talento, mas as ferramentas que eu tinha eram do convívio do meu âmbito social. Então eu vivia ali na minha quebrada, na minha comunidade, com meus amigos. Jogava uma bola, voltava para casa, estava com meus amigos. Lá não. Lá não tinha família, lá era eu e não me adaptei. E quando eu voltei para São Paulo, quando eu voltei para Santo André, eu falei, pô, mano, não vou mais passar por isso que eu passei. Então, vou me dedicar de uma outra forma. Voltei para Santo André, me dediquei de uma outra forma, passei a jogar em clubes profissionais, tal, me profissionalizei. E aí, a partir desse momento da profissionalização, veio as realidades, né? O que é o futebol, né? Como é o futebol. Então, eu não precisava estudar, porque eu ia jogar futebol. Eu não precisava ler, porque, mano, meu foco era o futebol. Então eu deixei toda uma vida de construção intelectual por conta do esporte, pelos motivos que eu já falei. Crescendo enquanto um homem preto nessa sociedade, né? Então você não fala de sentimentos, você não fala de emoções, você não fala, você se diverte, né? Você se entretém e proporciona entretenimento, né? Porque é isso que essa sociedade, ela fomenta pessoas como eu a fazerem, a usarem somente a parte direita do nosso cérebro. Então é só entretenimento, é música, é arte, e a parte do intelecto não é estimulada. Perfeito. Então eu fui por esse mesmo caminho, minha realidade foi a mesma de muitos homens como eu. Eu venho de uma família onde tinham muitos alcoólatras, e eu sou um homem alcoólatra, e eu não sabia disso até os meus 20 anos de idade. Então eu normalizava, pô, futebol, bebida, balada, eu era um homem mulherengo. E aí eu entendi, há não muito tempo atrás, que isso são condicionamentos da sociedade para homens como eu. Então eu me sentia muito culpado, né? E aí minha avó falece em 2010. Em 2010 minha avó falece e eu entro num estágio de depressão absurda. Porque o meu centro, a pessoa a quem eu recorria, que me conhecia, tal, que era o meu sustento e minha base, ela vai descansar e eu me encontro sozinho. E aí vem tudo à tona, né? Vem a depressão, não sabia o que era aquilo, e aí eu sentia um monte de coisa, não sabia identificar o que era. E ali por volta de 2011, eu me afundei mesmo e falei, pô, esse mundo não faz sentido. Passei o ano de 2010 inteiro bebendo, indo pra balada e tentando jogar futebol. Não conseguia, tive muitas lesões. E também não conseguia desenvolver, mesmo quando estava bem. E aí não falava isso pra ninguém. E aí eu fui diminuindo a carreira do futebol e fui indo pra noite, porque naquele momento eu decidi que eu ia tirar minha própria vida, porque eu não estava preparado para lidar com aquilo que estava me atravessando. Eu não sabia de onde vinha, não sabia o que era. E aí eu decidi que eu ia me matar de tanto beber. E aí me afundei ainda mais na depressão, bebia pra caramba. Eu costumo falar, né, quando eu conto pras pessoas, eram 2 garrafas de vodka por dia, sozinho, pura. Isso quando eu não saía, que eram outras coisas. E era intencional esse movimento, essa descida era intencional. Até que eu conheço a mãe da minha primeira filha nesse contexto. E aí nós engravidamos e ela falou. Tipo, eu falei, mano, eu tenho um pai biológico, meu pai biológico é uma figura totalmente ausente da minha vida, e todas as vezes que ele esteve presente, não foi uma boa influência pra mim, né? Então,
eu lembro que quando, uma das vezes que ele falou que ele ia visitar a gente, que ele ia levar a gente pra sair e tal, e ele não compareceu, quando eu tinha 13 anos, eu tinha acabado de voltar do Cruzeiro e eu queria conversar com ele. Você precisava dele, É, provavelmente. Né? e aí ele não foi, e aí nesse dia, a minha irmã ficou meio frustrada tal, e eu falei, pô, quando eu for pai, eu não vou ser assim. Quando eu tinha 13 anos, e aí nesse momento de depressão e etc, eu lembrei disso. Aí eu falei, pô, eu vou fazer de tudo pra ser o pai que a minha filha precisa. E aí, cara, foi onde eu decidi que eu tinha que parar de beber, que eu tinha que ressignificar essa vida que eu tinha, mudar padrão, e aí eu me afastei de todo mundo. E fui para uma igreja evangélica mesmo sem acreditar nos princípios, né? Eu fui para fugir. E aí lá eu conheço minha esposa. Minha esposa tava lá. Eu conheci minha esposa, foi muito engraçado, porque foi a época que eu falei, mano, eu preciso olhar só pra mim. Eu preciso ter foco, eu preciso me dedicar, porque não vai ser fácil. E aí eu tinha todo esse histórico atrás de mim, né? Então as pessoas me olhavam para além da forma que olham para o homem preto, eles me olhavam com esse histórico, porque eu atendia os estereótipos. E aí a minha esposa, a gente foi conversar e a primeira coisa que ela falou, eu vim também com aquela bagagem, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou não sei quem. Ela falou, mano, não quero saber quem você é. Eu quero saber quem você quer ser. Eu não quero saber Uau. quem você é pros outros. Eu quero saber quem você é de verdade. Quem você é pra você. É essa pessoa que eu quero conhecer. E ela sempre foi muito direta, minha esposa, né? E aí ela, meu, de cara, a gente conversando, ela falou, ó, as minhas intenções com você não são. Eu não vou ser sua amiga. Eu vou ser sua companheira, mano. Eu tô contigo. E desde então, até hoje, minha esposa é minha companheira. Ela nunca saiu do meu lado. E, e esse foi o primeiro momento da minha vida que eu entendi que eu tinha direito à minha humanidade, sabe? Que eu tinha direito a ser um ser. Então, a partir disso, eu resolvi ressignificar a minha vida e lutar pela minha humanidade, só que a minha humanidade. Essa humanidade enquanto homem preto, afrodiaspórico, sem retirando esse direito da sociedade de definir quem eu sou e autodeterminar o meu caminho, as minhas ideologias. Então foi a partir desse olhar da minha esposa que eu entendi que existia uma possibilidade de eu ser quem eu sou hoje. Tinha uma potência, né, cara? E assim, você falou um negócio aqui, tem uma frase que eu acredito tanto, que é a paternidade, ela muda o mundo. Ela muda a gente. Como é que foi esse processo seu de autoconhecimento? Você falou, né, que depois que eu olhei pra mim, mas o que você fez pra olhar pra você? Como foi esse processo? Cara, vou ser bem sincero. A primeira paternidade da Ana, eu não tive muita, por sermos um casal separado, eu não tive muita oportunidade de estar na primeiríssima infância dela. Então, com a Ana, nossa relação ela passou a se estreitar quando ela saiu desse lugar da primeiríssima infância, da primeira infância, na verdade, que virou uma relação totalmente direta. Então, eu comecei com a Ana de um outro ponto. Com a Areta, pô, a gente soube que a Areta ia chegar quando a gente estava passando por um momento muito ruim financeiramente. E aí, quando a Mariana me deu a notícia, eu fiquei extremamente nervoso. Comecei a sentir coisas relacionadas à responsabilidade que eu não tinha sentido ainda. Porque até então éramos eu, a Mariana, e tinha a Ana, mas éramos dois adultos. E com a Ana, a sociedade ela sempre me condicionou a ser uma figura muito distante ou pontual. E aí, com a Areta chega, a gente sofre violência obstétrica. A Areta tem uma lesão no plexo braquial por conta da manobra de Christeler. Então Uau. a doutora subiu na barriga da Mari, empurrou e
causou uma lesão de plexo braquial, né? E aí, cara, quando a Areta chega assim, que ela chora, e eu vejo ela com o braço direito levantado e o braço esquerdo levantado, eu falei, mano, o que aconteceu aqui, sabe? Nossa. E aí eu sempre fui condicionado a pensar na solução e não a desenvolver uma percepção a respeito do problema. Então eu e a Mari, a gente foi sem muitas informações e etc. Tivemos a violência obstétrica começou pelo acompanhamento do pré-natal. O que acontece com essa lesão? A lesão de plexo braquial, ela tem algumas fases, né? E ela pode incidir em paralisia no ombro, no cotovelo ou no punho. Meu Deus. A da Areta é no cotovelo e no ombro. Então ela tem uma limitação De movimento, de levantar, de extensão e etc. Então essa lesão causa isso. É irreversível. É irreversível, tem algumas possibilidades de cirurgia, mas ao mesmo tempo algumas cirurgias não são indicadas, depende do grau, depende do desenvolvimento da pessoa e etc. A partir de um tempo não, né? A Areta, ela faz fisioterapia desde muito cedo, então ela tem o movimento e o membro cresce no mesmo ritmo do braço esquerdo, cresce no mesmo ritmo do braço direito. A questão é só um movimento. A questão dela é um movimento. Nossa, cara, que loucura isso. E aí, cara, quando eu me vejo nessa situação, eu entendo que eu tenho que lidar com essa situação, com essa violência, né? E como que eu tenho que lidar? Eu tenho que lidar com essa violência adquirindo ferramentas para que eu pudesse potencializar aquela criança que chegou, né? E ali nesse movimento também que tem a questão do estresse pós-traumático, né? Da minha esposa e meu, a minha esposa não pôde amamentar, o leite secou e etc. E aí eu me vejo tendo que tomar atitudes que normalmente não são incentivadas para homens como eu. Então, no processo de amamentação, nas madrugadas, eu ficava com a Areta. A Areta acordava, eu falava para minha esposa dormir e eu ia amamentar a Areta, fazia fórmula, etc. E ia amamentar a Areta. Nesse lugar, eu e a Areta passamos a desenvolver uma relação diferente, sabe? E eu passei a entender elas comunicando comigo de forma não verbal. Então, isso foi o primeiro rompimento, né? Que foi esse rompimento do significado de infância, né? Que quando se fala sobre infância, se fala sobre o não falante, né? E nas nossas culturas, a comunicação não se dá somente pela via oral, né? Pela verbalização. Então, eu entendo que a Areta passa a se comunicar comigo, mesmo sem verbalizar da forma que nós verbalizamos. E eu passo a criar uma relação bem sólida e bem íntima com a Areta nesses momentos do pele a pele, mesmo sem saber o significado, mesmo sem estudar. E aí eu começo a sentir coisas diferentes, eu começo a ficar mais sensível, eu começo a me conectar mais com o mundo ao meu redor. E aí depois de um tempo eu descubro, né, que existe uma pesquisa que comprova que homens sofrem uma alteração hormonal a partir do momento que eles participam ativamente do desenvolvimento da criança. E eu vivi isso na pele. Não sabia o nome, não sabia o que era, e eu vivi isso com o meu relacionamento com a Areta. Então, a partir dali, eu falei, eu preciso de mais ferramentas, eu preciso me instrumentalizar para que eu possa potencializar essa criança. E aí, nesse processo, era o quê? A gente enfrentando dificuldade financeira, eu trabalhando num subemprego, a minha esposa no porpério, estresse pós-traumático, e eu tendo que estudar isso daí. E eu falei, pô, como vai ser? E eu falei, vai ser do jeito que tem que ser e vamos lá. E aí a gente conseguiu, cara, conseguiu
fazer uma parada que, aos olhos da maioria do nosso povo, é muito difícil, né? Então a gente conseguiu, de forma autônoma, desenvolver um jeito familiar, né? De educar crianças, de educar a nossa criança. E aí, beleza. E aí a gente estava executando, minha esposa passou a empreender, e aí veio o segundo choque. Porque é isso, minha esposa passou a empreender, o empreendimento estava dando certo, eu estava trabalhando numa carga horária convencional, e isso não batia com os horários da minha esposa. E aí ela falou, Rafael, você vai ter que pedir demissão do emprego. Nossa, e aí? Aí eu falei, não, de jeito nenhum, não vou, isso daí não existe, não tem como, tal, sempre muito condicionado, né? Uhum. E aí um dia ela pegou e ela tinha que atender uma cliente, não tinha quem ficar com a Areta não tava na creche. Ela olhou pra mim e falou, mano, você vai ter que faltar no seu trabalho. Se eles não te derem folga, você vai ter que faltar. Eu fui todo tenso, pedi uma folga. E, tipo, eu tinha medo de falar que a folga era pra eu ficar com a minha filha. Né? Cara, isso é loucura, né? E quando eu falei, as pessoas não entenderam. As pessoas falaram, não, que eu falei, não é possível. Eu tô pedindo uma folga pra ficar com a minha filha e as pessoas não estão nem considerando. Aí eu falei, não, beleza. Faltei, simplesmente não fui e fiquei com a Areta. Aquele dia aconteceu tanta coisa, e eu entendi naquele dia que ali era meu lugar, mano. O meu lugar é com crianças, é educando crianças, é mostrar para as crianças as potencialidades delas, instrumentalizar essas crianças para a realidade da vida delas, né? E eu lembro que foi um dia muito cansativo. E na hora de dormir, mano, a Areta tava muito feliz. E aí eu falei, eu pude proporcionar isso para minha filha. E aí eu passei, a partir daquele dia, a ressignificar tudo. E aí, depois daquela experiência, nós soubemos da chegada da Amara, que é a nossa filha mais nova. E aí, quando a Mari me deu a notícia, cara, eu senti muita paz, mano. Mesmo a gente não num momento financeiro muito bom e etc. E eu sentia muita paz. E aí, eu e a Mari, nós sentamos, nós conversamos e falamos, mano, a gente vai fazer acontecer, só que a gente vai fazer acontecer do nosso jeito. A gente vai romper com tudo aquilo que falaram pra gente, que era do jeito que tem que ser assim, assado, e a gente vai fazer acontecer do jeito da nossa família. E aí eu pedi pra eles me demitirem, a empresa me demitiu. E em 2020 a Amara chega na primeira semana de lockdown. Nossa, que foi quando eu saí realmente da empresa. Fiquei em casa. No terceiro dia que eu tava em casa, a Amara dá o sinal que ela vai chegar. Dessa vez com informação, dessa vez com doula, dessa vez de várias... instrumentalizado, com ferramenta. E aí, eu entendi o primeiro recado. Eu entendi o segundo, né? O primeiro foi com a Areta. O segundo foi com a Amara. Porque ela só chegou a partir do momento que a família dela tava junta. Então... chegou na hora certa. Não, na hora. Ela falou, então agora é minha hora. Chegou na hora que tinha que chegar. E aí, lockdown, os hospitais não estavam, outros hospitais não estavam nos aceitando. E aí a gente foi pro mesmo hospital onde a gente sofreu violência obstétrica. Quando a gente chegou no hospital, era o mesmo médico que fez a triagem com a Mari. A Mari estava sozinha no dia. Dessa vez ela estava comigo, a gente com muita ferramenta. O médico, ele falou, você vai ter que se retirar, você não pode acompanhar. Eu falei, cara, é minha esposa. Vai nascer minha filha. E, cara, não existe nada que possa me tirar daqui. Aí pelo seu tamanho, imagino que o cara falou... Cara, ele ia chamar o segurança. Caramba. Então, se eu não tivesse me colocado de uma forma com base, fundamentada, legalmente, ele teria me tirado de lá. E, Rafael, talvez aquele episódio que você teve com a Areta, do sentimento que você falou, é aqui que eu quero estar, isso também te empoderou muito de você falar, não, você não vai me tirar daqui.
Cara, Eu acho que deu uma... você falou de instrumentos, né? Acho que foi um instrumento isso. Você falar, cara, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. eu sempre falo que todas as ferramentas que eu tenho hoje, as que eu adquiri antes das meninas, e as que eu adquiri durante as meninas, foram elas que me deram. Porque elas que me fizeram entender que eu tinha ferramenta. Foram elas que me fizeram entender que eu era capaz, sabe? Junto com a minha esposa. Então a minha família me fez entender que era possível, sabe? Que eu era indispensável, que a minha presença era inegociável, que eu era necessário ali. Então, isso foi me fazendo entender que... foi me fazendo recuperar aquela humanidade. A Mari deu o pontapé inicial e que as meninas, elas deram a sequência. Então, com a Areta, eu entendi que eu precisava de conteúdo. Então a Areta chega, a gente sofre violência, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia. Então a Areta me falou que eu precisava de conteúdo, eu precisava correr atrás. É porque quando nós não sabemos, aquilo não existe. Exatamente. É como se não existisse. Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade. Você falou que vocês criaram um método de educar as Alguns meninas. métodos. Cara, conta pra mim, o que vocês fazem? Não é bem que a gente criou. Eu sempre falo Pegou que um pouquinho de cada. A gente não tá aqui para trazer algo novo, Uhum. né? A gente tá aqui para trazer, para contemporaneizar a aplicação de algo que já existe, que já existiu, que foi invisibilizado. Então, a gente se conectou com a nossa cultura, cara. A gente se reconectou com a nossa cultura. Então, assim, as culturas africanas, elas são criançocêntricas, porque as comunidades, elas centralizam seus esforços nas crianças, porque as crianças são a sequência do povo. Então, se a gente não centraliza os nossos esforços, a nossa perspectiva, a nossa visão para potencializar a existência das nossas crianças, qual será a comunidade que vai vir depois da gente? Uma vez que a gente não potencializou essas crianças. Então esse é um movimento natural, e a gente se conectando, se reconectando com as nossas culturas, a gente entende a importância de colocar as nossas crianças no centro. Então o nosso método é colocar as nossas crianças no centro. E colocar as nossas crianças no centro não vem com essa perspectiva ocidental de que quando a gente coloca um no centro, você é escanteado. Não é assim, cara. Quando você coloca uma criança no centro, e a infância, na perspectiva africana, é poder. A infância, na perspectiva africana, é criatividade, é energia, sabe? É aquele desejo de desbravar, de experienciar, de conhecer coisas novas, de criar coisas novas. Então, dentro das culturas africanas, a gente não pode perder, não importa a nossa idade, o nosso espírito infantil. Então, quando a gente entende que vem um ser, que também na nossa perspectiva é um ancestral que retornou, e a gente entende que esse ancestral, esse espírito ancestral escolheu retornar sobre a nossa responsabilidade, com o espírito da infância vivo ali, a gente entende que a gente também vai ser potencializado a partir da existência e do desenvolvimento daquele ser. Então, o nosso método é, primeiro, a gente precisa entender que participar ativamente do desenvolvimento infantil potencializa a nossa existência. Porque os tempos mudam, as coisas mudam, e a criança ela vem para trazer o algo novo. Porque dentro das mudanças que são estabelecidas e normalizadas por nós, essa criança vai aprender a se desenvolver e a existir dentro dessa mudança. E isso deixa de ser normalizado para a gente, porque essa criança passa a precisar de ferramentas para que ela se desenvolva dentro desse contexto. E as ferramentas que a gente proporciona são as ferramentas que a gente adquire. Então não tem como a gente não se engrandecer quando a gente coloca uma criança no centro. Por que colocar uma criança no centro dentro das nossas culturas de uma perspectiva africana não é algo ruim?
Porque quando você coloca uma criança no centro, numa perspectiva africana, você tem uma comunidade que fortalece você também. Então não é algo individualista, sabe? A sua individualidade, ela potencializa a comunidade. Mas o individualismo não é uma característica do nosso povo. Então, a partir do momento que você fortalece a individualidade de alguém, você fortalecendo a sua, você está fortalecendo a comunidade. E a comunidade se sente responsável também por fortalecer suas próprias individualidades, fortalecendo o desenvolvimento daquele indivíduo. Então, a partir do momento que a sociedade, que a comunidade, né, vamos chamar a sociedade de comunidade, se responsabiliza pelo desenvolvimento saudável de crianças, ela se potencializa. A própria comunidade. A própria comunidade, Cara, a própria sociedade. Meu, você falou um negócio muito lindo. Eu concordo totalmente com você. Porque quando chega o nosso filho e a gente entende a potência que ele nos empurra para essa potência. Ele nos dá essa energia pra gente transformar também, pra gente mudar o mundo. Posso fazer uma pergunta para você? Vamos lá. Como que você vê as escolas hoje com relação a esse tipo de prática? Como que as escolas estão vendo as crianças dentro do que você tem de conhecimento, de convívio? Sim. Por exemplo, eu não sei as suas filhas, se elas estudam aqui na região também. Como que você vê esse movimento? Cara, hoje eu sou educador, né? As minhas pesquisas para o desenvolvimento da criança preta, fazendo esse recorte, dentro dessa pesquisa, a gente precisa falar de educação. E quando a gente fala de educação, a gente fala de uma perspectiva eurocêntrica de educação, né? E aspectos fundamentais da educação, da criação e do desenvolvimento de crianças de forma acadêmica também, eles são totalmente desconsiderados pelo modelo eurocêntrico, seja ele qual for, o mais construtivista, ele ainda deixa a desejar, sabe? Porque existe uma desconexão da educação aplicada à vivência, que considera contexto cultural, ambiente geográfico, ideologias, culturas, fenótipos, e a gente precisa considerar isso tudo dentro de um modelo educacional. Como que faz isso? E aí eu vejo o Ocidente querendo criar muitas coisas novas, né? Não, porque a gente vai fazer isso, porque vai ser assim e tal, mas já existe, sempre existiu. O modelo africano de educar, de criar crianças, é um modelo que abarca todas as necessidades que a sociedade precisa para o desenvolvimento infantil, inclusive acadêmico. Eu vejo que o sistema educacional, ele é tão falido e ele é tão problemático porque ele inverte a ordem das coisas e ele sistematiza, ele é criado para criar um sistema para que as crianças aprendam o sistema social que elas vão ser inseridas, não que elas estão. Então, não abarca a realidade dessa criança, abarca a realidade que esse mesmo sistema está conduzindo essa criança para viver, que é trabalhar nas grandes indústrias, que é ter um CLT e etc. É muito condicionado, sabe? A escola talvez ela seja uma fábrica de produzir pessoas que passam em vestibulares, que por muitas das vezes são condicionados pelos seus pais a escolherem aquele curso A, B ou C, e vira uma fábrica de preparar crianças, ou melhor, de pegar essa criança e trazê-la para um movimento que, você precisa entrar dentro de uma caixa. Então eu vou pegar você, vou colocar você dentro dessa caixa aqui e depois você vê o que você faz da sua vida. E é muito louco porque até a medição de inteligência, ela é totalmente desequilibrada, porque a inteligência ela precisa ser medida a partir das ferramentas que aquele ser tem para viver na sociedade. Cara, eu ouvi da doutora Juliana uma pesquisa da NASA, onde eles pegaram todos os testes que envolve pessoas que para entrar na NASA. Fizeram lá esses testes, analisaram várias características. Depois eles falaram, legal, agora vamos ver na população aqui quem tem essa característica. Sabe quem tinha? Crianças de 5 anos. Crianças de 5 anos tinham de 80% a 90% de todas as características de uma pessoa que hoje entra na NASA. E por que é tão difícil entrar na NASA? Porque essas crianças, elas deixam de ser crianças, elas perdem sua autenticidade
seja pelo regime da escola, seja pela educação dos pais, por repetir ciclos, e por aí vai, pelo recorte social também, muitas das vezes. E aí você pega ali, você fala, cara, mas 5 anos, o que a criança tem com 5 anos? A infância, mano. A infância que você falou, a potência. Exatamente. Você falou aqui, ó, 3 coisas, eu anotei, cara, poder, energia, o futuro. Então, a criatividade, cara, o poder de adaptação, sabe? A neuroplasticidade, o poder de absorver conteúdo, sabe? Ali da primeiríssima infância até o fim da primeira infância, isso é potente. Porém, o sistema educacional, ele existe para tirar isso dessa criança e condicionar essa criança para o lugar onde essa sociedade quer que essa criança esteja. Verdade. Porque dentro de uma máquina capitalista, o capitalismo ele precisa ser alimentado. E o capitalismo se alimenta de mão de obra. Então, se você não tem um sistema educacional que produz mão de obra, o capitalismo ele não vai ser alimentado. Ele morre. Então, acaba que, quando eu falei dessa medição da inteligência, né? Como que se mede, como que as culturas africanas medem a inteligência da criança? E aí eu vou fazer uma conexão com os benefícios da comunicação não violenta, do estímulo e etc. Nas comunidades africanas, as crianças são estimuladas a viverem dentro de suas realidades. Então, os pais estimulam elas a fazerem coisas que eles fazem no dia a dia. Então, a criança, ela aprende, sei lá, o pai é carpinteiro, a criança vai aprender carpintaria, aí ela vai aprender a ir no mercado, aí ela vai aprender a fazer uma compra, aí ela vai ir na comunidade dela lá e ela vai brincar de forma autônoma com as crianças, porque ela vai ir de forma autônoma. Então, toda a sociedade, toda a comunidade, ela está cuidando daquela criança. Toda a comunidade, ela está vigiando aquela criança. Mas aquela criança, ela tem um senso de autonomia. Então, a criança vai pegar, ela vai sair de casa, ela está sendo vista. Uhum. A comunidade, ela está se responsabilizando por ela. Então, quando a criança sai da casa do pai para ir na mercearia e voltar com aquilo que ela tem que voltar, as pessoas da rua estão cuidando dela. O cara da mercearia está cuidando dela, não vai enrolar ela com troco. E nesse processo, o que a criança aprende? Tudo. A criança aprende matemática. A criança aprende a matemática na hora do troco, de pagar, de avaliar o preço. A criança, ela aprende localização geográfica. A criança, ela aprende a verbalizar, a conversar, a criar um diálogo. E tudo isso essas ferramentas dessa criança inserida no seu contexto social, cultural, são as ferramentas que servem como baliza para entender a inteligência, para avaliar a inteligência dessa criança. Então, a inteligência, o conhecimento, ele é aplicado. Um conhecimento direcionado, ele vai trazer uma capacidade de replicação, não de entendimento. Esse negócio não vai ser orgânico. Não vai ser. Isso não é orgânico, não cara. Elas aprendem a viver vivendo. Exatamente. Porque, por exemplo, eu vi um post recentemente que era uma charge que o papai financeiro colocou, o Thiago Godoy. Ele colocou assim, crianças, agora vocês vão aprender o que realmente é importante na vida de vocês. Aí as crianças param e falam, declarar imposto de renda, sobre emoções, vou falar sobre sentimento, vou falar sobre culturas diversas e o que foi a nossa cultura no passado. Aí o professor para e fala, não, é Bhaskara. Você entende? Vou te contar uma história minha. E aí as meninas fizeram eu ressignificar esse momento da minha vida por conta dessa metodologia de ensino que a gente proporciona para elas. Eu aprendi matemática com a minha avó, analfabeta. Aonde eu aprendi matemática? Aprendi a matemática na feira. Então o que minha avó fazia? Ela pegava e ela me dava o dinheiro, ela falava, você precisa comprar tal, quanto que é, blá, blá, e aí eu aprendi. Ok. Isso fez com que eu tivesse muita facilidade com matemática. Por quê? Porque era uma coisa da minha vida, era meu. Uhum. Eu sabia qual era a aplicação desse conhecimento no meu dia a dia. Perfeito. Então, se eu entendo que isso é algo natural meu,
que eu preciso disso, tanto quanto beber água, quanto respirar, isso é meu. E na hora que eu for para o movimento acadêmico, isso vai ser algo que já está vivo em mim. Então, todas essas dificuldades que são criadas por conta desse sistema educacional tão impositivo e tão desconexo da nossa realidade, das práticas diárias, todas essas dificuldades elas caem por terra a partir do momento que eu entendo a utilidade e aplicabilidade na minha vida da matemática. Porém, com as meninas tem o upgrade. As meninas entendem que matemática é uma criação do nosso povo. E se elas sabem que a matemática é uma criação do nosso povo, elas entendem que pessoas iguais a elas criaram a matemática. E se elas entendem que pessoas iguais a elas criaram a matemática, elas são estimuladas a utilizar matemática alinhada às coisas do seu dia a dia, à sua vivência, elas têm a posse ancestral disso, elas têm a posse da existência delas, factual, elas entendem que elas são capazes, porque elas aplicam isso na vida delas, no dia a dia delas, na hora de dividir um brinquedo, na hora de contar quantos pedaços de carne vem 1 quilo. E 1 quilo, aproximadamente, Areta, 1 quilo de carne. Vamos contar quantos filés vieram. Ah, vieram tanto. Então, aproximadamente, vem quantos, para 1 quilo de carne, quantos filés vem aproximadamente? Ah, aproximadamente vem 10 filés. Porra, isso faz parte da vida da criança, cara. Ela já aprendeu média. Então, quando ela vai para o sistema convencional de ensino com essa capacidade, sabe? Ela ressignifica as dificuldades que eu tive no sistema convencional. Mas aí vem a outra parte, eu também tive dificuldade na faculdade, eu fiz engenharia e tive dificuldade na faculdade porque na aula de cálculo, eu desenvolvia minhas próprias operações para chegar no resultado. Cara, eu também fazia isso. Achava que eu era maluco. Só que o professor, ele ficava muito bravo. Que ele queria exatamente da forma que... Você entende? Na estrutura, né? Você entende? Então, esse sistema educacional, ele é falido porque ele é enviesado. Ele é falido porque ele não considera o contexto, a pluralidade, a diversidade cultural. E por mais que ele fale, ele não considera. Concordo. Porque para você ter uma escola, você sabe. Tem uma ordem nacional que tem um currículo que você tem que atender aquele currículo, cara. Sabemos. Entendeu? Então, se você traz algo diferente para aquele currículo, você vai ser barrado. Ou você vai ter que fazer um esforço tremendo para mostrar o porquê dessa aplicabilidade em como vai potencializar. Que o diferente também. Exatamente. E, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Eu vi um pouquinho das redes sociais, eu vi quanto você é próximo das meninas. Sim. Como é que é essa sua conexão? E o que isso trouxe de diferença para a educação delas, essa sua presença? Cara, essa é uma discussão muito doida. Assim, crianças pretas que têm um pai preto presente, elas já se desenvolvem contrariando algumas ideias da sociedade. E ideias que a sociedade vai introjetar nelas ao longo do seu desenvolvimento. Eu sou um homem preto. Para a sociedade, eu sou visto como uma figura de potencial risco. Só que eu estou criando 2 meninas pretas, onde um homem preto é a figura que as educa academicamente, que apresenta cultura, que dá banho, que vai comprar roupa junto, que sai para tomar um café só com elas, que troca uma ideia sobre desenvolvimento, que valida as ideias delas, que as percepções críticas de mundo que elas trazem são validadas e a gente discorre, né? A gente cria diálogos a partir das críticas delas, a partir do mundo. Quando a gente vai gravar os vídeos, sou eu que estou ali atrás da câmera. Então, sou eu que estou validando, passando confiança. Então, elas já estão crescendo
rompendo com algumas faltas e estereótipos que são relacionados a mim e aos meus pares, que a sociedade cria, cara. Elas já estão rompendo com isso, sabe? Quando a gente passa identidade para essas meninas, quando eu, enquanto um pai preto, falo que eu sou um homem africano, que eu ressignifico a minha presença na diáspora, entendendo que eu sou um homem africano e praticando culturas, valores africanos centrados na educação das minhas filhas, a gente está rompendo com um monte de coisa. E como é criar crianças pretas nesse contexto, né? Como é trazer as minhas vivências e falar a verdade das minhas vivências para as minhas meninas nesse processo de desenvolvimento. Cara, eu tava falando para você quando você chegou, eu falei, eu vi um vídeo das suas filhas. Gente, se você não segue, Sanko Family ainda vai lá, segue. Não vou dar spoiler, porque no final você vai falar onde as pessoas te acham. Cara, que incrível o perfil deles, meu. Assim, é lindo. E as suas filhas, a Areta e a Mara, falando sobre os heróis. E aí, ali... Foi de ontem, né? Uhum. Ali foi uma mensagem pra mim, tá? Porque eu falei pra minha... O que eu pensei? Eu falei, quem são os heróis da minha filha? São os heróis que ela vê nos desenhos? Ou será que são os heróis de verdade? Porque ali elas falam de heróis de verdade. Exato. Primeiro que elas falam de forma assim... Elas falam de forma lindamente, assim, um jogo de cena ali. Eu falei, cara, elas são profissionais, elas falam muito bem, elas falam com conhecimento, falam... Né, e trouxeram um assunto tão profundo. Cara, como que você chega nesse nível? Para que as suas filhas cheguem nesse nível de consciência? É aplicando aquilo que eu trouxe até então. Exemplo. Não só exemplo, exemplo também, né? Uhum. Mas colocando elas no centro, desde sempre. Perfeito. Uhum. Sabe? Validando, entendendo o que é importante para elas, para o desenvolvimento delas, entendendo quais são as perspectivas que foram introjetadas em mim, uhum. As idealizações, os ideais que foram introjetados em mim e que me fizeram mal na minha esposa, que fizeram mal a ela. E conversando abertamente com essas crianças, porque a capacidade cognitiva das nossas crianças, ela também depende muito dos estímulos que a gente passa para elas. Sim. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que fazer com que as meninas, quando a gente fala de culturas africanas, a gente tem sim que proporcionar para as meninas uma percepção crítica da cultura, da sociedade onde elas foram inseridas. Então, quando se fala de heróis e os temas, eles surgem a partir de uma conversa que a gente tem com elas, a gente tem várias conversas com elas, ou de uma curiosidade delas, que elas questionam muito, então a gente vai e explica, elas falam, quero falar disso. Uhum. E aí elas conversam entre elas, elas falam, quero falar disso. E das aulas que a gente dá para elas. Então, como nós somos educadores hoje, então a gente precisa fazer um movimento contrário ao que esse sistema educacional faz. Então, o sistema educacional introjeta nelas valores de uma sociedade que está mostrando para gente que é doente. Está acabando com a natureza, não tem conexão com a natureza, não entende o que é sustentabilidade, não entende o que é preservação. Então, se existe uma cultura que entende tudo isso e elas fazem parte dessa cultura, essa cultura é executada, exercida por pessoas como elas, que têm características fenótipicas delas, cara, eu preciso ensinar para elas essa cultura. Para que elas entendam que nós estamos aqui, o porquê nós estamos aqui, que nós não quisemos vir para cá, mas que estando aqui, a nossa existência não precisa ser essa existência que a outra cultura pré-estipula para a gente. A gente vai ser o que nós queremos ser. Exatamente. A gente vai ser primeiro o que nós somos. somos. Primeiro nós somos africanos. Quando a gente fala nós somos africanos, a gente tem que entender que nós somos o povo original do mundo, que a gente criou matemática, arquitetura, oralidade, arte, música, tudo
que a gente consome são criações originárias do nosso povo. Civilidade, o verdadeiro conceito de civilidade, ele nasce nas primeiras civilizações africanas, porque enquanto a Europa estava se desenvolvendo na época primitiva, as sociedades africanas, elas já eram civilizadas. Então, os valores civilizatórios do nosso povo são o que baseiam a nossa existência, são nossos. Então, elas têm que conhecer. Mas quais são os valores que vão ser apresentados para elas pela sociedade que elas estão introjetadas? Cara, Masterclass. Você acabou de me dar aqui uma aula profunda. Que isso, irmão. Que eu acho que você falou coisas aqui que eu nunca ouvi e nunca fizeram tanto sentido. Porque assim, tudo que você falou até agora são... Eu ouvi pequenas ramificações, mas o jeito que você falou, e agora eu vou falar uma coisa aqui pra você. O jeito que você explica, ele é muito fácil de entender, cara. Já te falaram isso? Porque eu dedico a minha vida para estar com crianças. Cara, você fala de um jeito... Tinha um amigo meu que ele falava assim, explica-me como se eu tivesse 5 anos de idade. E você fez isso comigo agora. Você me explicou de uma forma tão ali tranquila e objetiva. Cara, eu entendi tudo. Entendi assim no nível... cara, eu queria ficar 3 horas falando com você aqui agora. Vou fazer parte 2, parte 3, parte 4. Eu adorei, mas a gente tá chegando no final. É isso. Tem 2 perguntinhas que eu faço para todo mundo que vem aqui. E eu vou querer saber a sua resposta. Tô, inclusive, super ansioso para você dar uma resposta em uma das perguntas. Primeira pergunta é a seguinte. Se você pudesse mudar o mundo que você vive, aquele mundo que você conhece, o que você mudaria? Eu acho que, assim, dentro de tudo que eu trouxe, eu não posso responder essa pergunta desse jeito, né? Se eu pudesse, o mundo no qual eu vivo, eu posso mudar, porque esse mundo é meu. Ótimo. Tá ligado? Então, eu acho que essa percepção e essa perspectiva, ela tem que ser acessada por mais pessoas como eu. Nós vivemos numa sociedade que inviabiliza o nosso poder de transformação, a nossa percepção de poder de transformação de forma intencional, sabe? E eu sei que quando a gente se conecta com quem a gente realmente é, com o lugar da onde a gente realmente veio, e não se define a partir dos critérios de um outro povo que não nos conhece, a gente entende a capacidade que a gente tem de mudar o mundo. O meu mundo eu já mudo. Então, acho que eu acho que as outras pessoas precisariam ter acesso a isso que me dá o poder de mudar o meu mundo. Posso te complementar? Que isso. Caraca, velho. Olha o que você falou. Você acabou de mudar a minha pergunta. Vou ter que voltar em todos os episódios. Viu, Marina? Tem que voltar em todos agora e editar todos. Cara, você matou agora, assim. Concordo 100% com você. E é algo que é algo que eu acredito. Eu acredito muito nesse poder da transformação. Quando a gente acredita, a gente transforma. A gente fala que a gente quer muito transformar o mundo pela educação. Mas antes a gente tem que transformar as pessoas. E as pessoas irão transformar esse mundo. Exato. E o que você falou aqui é isso. É você acreditar que você pode mudar. Exato. E isso acho que é a mensagem. Gostei. Adorei. Nossa, vou fazer um corte desse aqui. Adorei o que você falou, cara. Muito bom mesmo. E minha última pergunta. Vamos lá. O que é família pra você? Cara, família, pra mim, é o lugar onde a sociedade tem que investir esforços para que exista. A sociedade ela tem que se movimentar para viabilizar a existência de famílias diferentes, plurais, diversas. Eu acho que a família é o lugar para onde a sociedade tem que olhar para famílias saudáveis. É o lugar para onde a sociedade tem que olhar para entender o que está faltando na mesma sociedade para que ela possa transformar aquilo que está matando o mundo, sabe? E eu acho que famílias africanas existirem hoje ainda com toda a força da colonialista para que se deixe de existir, eu acho que essas famílias têm que ser olhadas de uma perspectiva diferente, sabe? Muita solução que o mundo busca e necessita nos seus relacionamentos, na forma com que se enxerga, na forma com que se conecta com o mundo onde vive, com o chão onde pisa, ele parte
das relações, dos fundamentos e das culturas que famílias africanas elas aplicam em si para viver, para sobreviver primeiro e viver mesmo num ambiente inóspito e violento. Nossa, você falou de um jeito tão profundo agora que... E essa pergunta eu faço para todo mundo. Você é... Acho que é a 30ª pessoa que eu pergunto. E o que você trouxe aqui, você falou algo que ninguém falou, primeiro. E segundo, cara, é de uma simplicidade desse olhar que a sociedade precisa ter para essas famílias. Que a gente sabe que o mundo ele tá realmente complexo, mas a gente tem que mudar, a gente está mudando. Eu acho que você já faz isso. Você já transforma esse mundo. Nós transformamos de várias formas. Cara, que delícia falar com você aqui, meu. Muito top. Você trouxe aqui um ensinamento para mim. Quer dizer, vários ensinamentos para mim que são extremamente profundos. Eu vou ficar refletindo. Eu tenho certeza que eu vou ir dormir à noite e vou ficar lembrando de você falando várias coisas. Que eu faço isso, tá? Depois que eu troco uma ideia com a galera aqui, eu vou dormir assim, cara, minha cabeça fica viajando. Não, isso é importante. E quando eu edito, então, meu amigo? Nossa, quando eu edito aí... Deixa eu fazer uma pergunta. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Cara, as pessoas me acham a partir da Sanco Family, tá? Sanco com K e Family com 2 L's. Ah, legal. Show. E aí, É tudo isso. te acha. Esse é o lugar. Aí Esse vocês é o vão ver lugar de me a achar. Areta, vocês vão ver a Mara, vão ver a Mariana. Cara, é muito importante falar essa parada. Vocês vão ver uma família africana que se direciona a partir de uma perspectiva matriarcal, e vocês vão ver crianças que sabem quem são, que estão no centro, e vocês vão entender a importância de colocar crianças no centro das discussões. Ótimo. Eu ia fazer o meu merchan final aqui, mas vou falar para você que você já falou tudo. Mas eu vou encerrar aqui o podcast, primeiro te agradecendo Que é isso? pela aula que você deu, parabenizando por tudo que você faz pela sua família e pelas pessoas que você transforma, seja com conteúdo, seja no seu podcast, que tem um podcast incrível, seja pelo que as meninas falam, pela forma que você educa as suas filhas, mas muito por quem você é, cara. Porque hoje quem tá aqui, essa jornada que você percorreu, essa história que você contou, ela é muito linda. Cara, eu sou grato demais de ter você aqui hoje, tendo esse bate-papo. Espero que a gente possa ter outros bate-papos. Agora que eu fiquei sabendo que você mora pertinho aqui, Chama a gente. vou tomar um café com você direto. Chama a gente. Rafael, obrigado. Quero agradecer você que ficou aqui até o final do podcast. Obrigado pelo seu tempo. Antes de encerrar, eu quero falar da Escola Colegari, uma escola que tem a criança no centro. Uma escola que entende o poder da exploração e da potência dessas crianças para que elas aprendam a viver vivendo. Crianças que terão como base uma educação muito respeitosa, uma conexão muito respeitosa não só com ensinamentos, mas também com o meio ambiente, com a conexão com a natureza. Vai lá, conheça a Escola Colegari, www.escolacolegari.com.br, ou procura aqui o podcast aqui, Conversa de Pai, Marina Valverde, e clica lá na nossa bio que a gente vai falar um pouco mais para vocês do que é a Escola Colegari. Rafael, obrigado, cara. Que isso, valeu, mano. bro. Arrebentou, hein? Tamo junto. Valeu.